Bom, nessa crise de déficits ao redor do mundo que começou no Japão, a gente teve o claro sinal aí de gravidade do déficit americano. A Moody's, uma das importantes agências de classificação, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos do famoso AAA, né, para aquele double A1, AAA1. E isso, claro, traz essa desconfiança na capacidade do governo de continuar emitindo nova dívida. Mas o que a Moody's fez, na verdade, foi um movimento extremamente atrasado. A Moody's já deveria ter feito esse rebaixamento há pelo menos 10 anos. Essa notícia ela não traz um grande impacto no curto prazo, porque a notícia está claramente precificada. Na verdade, o viés de avaliação da Moody's para os Estados Unidos deveria continuar negativo. E eles fizeram um rebaixamento e trocaram esse viés para estável. E a gente percebe, claro, que como é uma agência que está nos Estados Unidos, ela vai ter grande dificuldade de rebaixar a nota americana por influência política, né? Por influência também do mercado financeiro, porque isso pode impactar também na, nessa entrada de investidores no país americano e acaba não beneficiando a própria Moody's, né? Porque a Moody's ela recebe dos agentes do mercado para fazer a classificação de risco dos principais produtos do mercado. Então, há um interesse meio dúbio aí nessa questão da classificação de risco em vários produtos. Lembra aqui em 2008 que todos aqueles ativos ligados ao mercado de subprime que estavam sendo negociados nos bancos, nos maiores bancos americanos, recebiam nota AAA da Moody's e das outras agências de classificação de risco. E era um grande pirâmide, né? Quando aquela bolha, enfim, estourou, a gente viu como a coisa ficou no final, naquela grande crise que acabou atingindo o mundo inteiro. Então, as agências de classificação elas não conseguem antecipar esses movimentos e são entidades extremamente políticas. Por isso que, inevitavelmente, esse atraso aconteceu. Mas ele veio. O rebaixamento do crédito americano, enfim, chegou. E, ao mesmo tempo que chega esse rebaixamento, os Estados Unidos agora estão no Congresso passando um projeto de lei que vai permitir o aumento do teto da dívida americano, que pode ser calculado aí nos próximos anos do governo Trump em mais 5 trilhões de dólares. E a dívida americana hoje é de 37 trilhões de dólares, é a maior dívida de uma nação na história deste planeta, né? Será que o governo americano, será que o Washington não está vendo isso e continua emitindo nova dívida? Além desse projeto que está sendo aprovado pelos republicanos, né, no Congresso e está sendo colocado daqui a pouco para o Trump a sancionar, né, assinar, os republicanos também estão passando nesse projeto de lei uma iniciativa de reduzir impostos, ou seja, ao mesmo tempo que o governo vai aumentar o endividamento, ele vai reduzir a arrecadação através dos impostos, o que soa realmente surreal, ainda mais com a derrota do Trump na guerra comercial, quando ele não resistiu muito tempo levar as tarifas contra os chineses, por exemplo, lá em cima, né? Ele teve que retroceder e deixou aí uma tarifa, aumentou em 10% as tarifas que já existiam, né? Chegando a esses 30% que temos agora. Então, a arrecadação com as tarifas também cai, até porque as tarifas estavam num nível tão elevado, mas tão elevado, que, claro, que a capacidade a capacidade de consumo da população ia cair e o governo ia arrecadar menos, mesmo com essas tarifas extremamente elevadas, né? Esse momento, ele traz toda essa narrativa, né, em xeque de que a recessão ficou para trás nos Estados Unidos, quando saiu esse acordo tarifário entre China e Estados Unidos há uma semana, os mercados voltaram a tomar risco, um grande apetite. Os fundos institucionais, como eu disse aqui na comunidade, são obrigados a acompanhar o benchmark do mercado.
eles haviam colocado, a maioria deles estavam de fora, estavam precificando recessão e tiveram que voltar às pressas para o mercado, consumindo as ações de tecnologia, ações de semicondutores, criptomoedas, de novo, tomando risco para, claro, dar satisfação aos seus clientes, para continuar atraindo novos cotistas para os seus fundos. Mas esse movimento toma esse choque de realidade agora. A economia americana é uma grande bolha à base de endividamento. E só a contínua alimentação dessa bolha, com corte de juros e com endividamento, é que o sistema continua, né? Mas continua até quando? Esse que é o grande problema, porque neste momento estamos vivendo a crise invisível que eu estou comentando constantemente, todos os dias aqui na Liga Lion. A crise invisível que ninguém quer ver é exatamente essa crise na confiança dos Estados Unidos, quando ao mesmo tempo que os rendimentos dos treasuries passam a subir, e hoje, quando eu estou gravando aqui, os rendimentos de 10 anos explodiram para 4,60, atingindo a máxima aí desde do início dessa guerra comercial, uma volatilidade enorme, né? Porque sai de 4 para 4,30, de 4,30 para 4,10, para 4,60, e em breve vamos ver esses rendimentos ultrapassar a barreira de 5%. O de 30 anos já está acima de 5%, esse vai acima de 6%, vai acima de 7% em algum momento. Então, a grande desconfiança da capacidade do governo em honrar a sua dívida finalmente chegou. Toda a guerra comercial e também toda aquela situação em que os Estados Unidos, no início da guerra Ucrânia e Rússia, através do Biden, né, passou todas aquelas sanções à Rússia, aquele movimento começou a forçar uma desdolarização da economia global, que percebeu que não pode ficar na mão dos Estados Unidos com o risco de tomar punições financeiras e econômicas como essa, ligada ao dólar. Então, os bancos centrais vêm comprando ouro desde então, e eu venho alertando para você aqui, todos os dias na Liga Lion, a oportunidade que é estar no metal amarelo, que continua subindo, porque os bancos centrais que antecipam esses movimentos, antecipam os cenários, estão comprando há muito tempo, desdolarizando e se protegendo no metal amarelo. Esse é um retrato que o sistema ainda não colapsou, porque tem demanda forçada. Fundos, bancos e governos precisam comprar. Mas quando a confiança acaba, como estamos vendo no Japão, o castelo começa a desmoronar. Na Liga Lion, a gente acompanha o comportamento dos investidores institucionais, o movimento da curva e o impacto disso no ouro, nas ações, nas moedas, nas criptomoedas, na renda fixa e muito mais. Entra com a gente, o link para assinar a Liga Lion está na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui na tela para você ter acesso a esse conteúdo completo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilhe esse conteúdo, é importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que entendam o que está acontecendo nesse momento. Fica a dica importante, na descrição desse vídeo você encontra os produtos da minha empresa Trade for Life, o e-book Investindo em Ouro, para você surfar esse momento do ouro. Faz a sua assinatura da Liga Lion, você também encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Tchau!